Pessoal, eu já venho falando para vocês há algum tempo que o Brasil está no radar dos Estados Unidos. Assim como a Venezuela teve uma escalada e os Estados Unidos acabou perdendo um aliado depois que o comunismo tomou conta da Venezuela, aqui no Brasil eu creio que os Estados Unidos não estão afim de, sabe, deixar passar batido como aconteceu lá. Então estão monitorando muito aqui. E aí tem uma congressista norte-americana que falou que está monitorando de perto, fio a fio, né, o avanço, né, da censura, o fim da liberdade de expressão aqui no Brasil. E a gente vai falar sobre isso com vocês. Outro ponto também que a gente vai falar é a anistia. Pois é, a esquerda está aí gritando sem anistia, mas acabaram de dar anistia. Você vai entender o que eu estou falando, né? Envolve o Joe Biden e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui com vocês também. Também Bolsonaro aventou já, né, segundo uma matéria do jornal o Globo, lançar o seu sucessor. Se ele tiver inelegível, ele vai lançar o seu sucessor. E não é Tarcísio, não é Zema, não é Caiado, enfim, quem será que é o sucessor do Bolsonaro escolhido por ele? Vamos falar sobre isso? Então não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, é sempre importante. Lembrando a vocês, né, para fazer o download do livro Segredos Milionários de Leilões, ganhar muito dinheiro, né? Esse livro realmente está muito bem feito, com a lista de sites de leilões que você consegue encontrar, está muito bem feito. Então faz o download do livro aí, tá bom? Vamos lá, vamos começar de matéria que eu sei que vocês estão aqui por isso. Vamos começar com essa matéria aqui, ó. Biden quebra a promessa e assina perdão presidencial ao filho Biden Hunter, né? O presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, concedeu perdão presidencial ao seu filho, o Hunter Biden, que enfrentaria sentenças por crimes com armas de fogo e condenações fiscais este mês. Ou seja, ele ia ser julgado esse mês, né? Problema de sonegação de imposto e também, né, envolvimento com armas ilícitas aí. As audiências estavam programadas para dia 12 e 16 de dezembro, respectivamente. Abre aspas. Hoje, assinei um perdão para o meu filho Hunter, afirmou o presidente em uma declaração. A concessão executiva de clemência aponta que Hunter recebeu perdão total e incondicional. Assim, ele não será sentenciado por seus crimes e nem poderá ser enviado para a prisão, o que era uma possibilidade real, né? Joe Biden prometeu repetidamente que não perdoaria o filho Hunter antes e depois de abandonar a corrida presidencial. Após a vitória de Trump no pleito, o presidente e seu porta-voz reforçaram que Biden não tinha intenção de perdoar o filho e nem comutar a sua sentença. Pois é, né? É a boa e velha máxima da esquerda. Fala uma coisa e faz outra, né? Então faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Então, o Donald Trump se manifestou e disse que o que ele fez foi um atentado contra a justiça, né? A maior cara de pau utilizar do seu poderio, né, de presidente para defender a figura do seu filho. E que isso é um absurdo. Por quê? Porque viola o princípio da impessoalidade. E aí o Trump chegou a cogitar, né, se teria como ele revogar. E aí ele fez uma consulta e durante a consulta, né, o advogado falou para ele que não, que lá nos Estados Unidos se respeita muito as decisões, né, e o que está na lei. E se a lei não impede o Biden de poder dar anistia, né, para o seu próprio filho, perdão para o seu próprio filho, então vai ter que ser cumprido, uma vez que a lei não proíbe. É um país diferente do Brasil, né? Aqui na República das Bananas eles iam olhar, não, é de esquerda, então deixa. Não, é de direita, então tira, né? Mas lá é diferente. Agora, chamou atenção uma coisa, por quê? Por causa do discurso da esquerda, né? Que fica aí arrotando aí, ai, sem anistia, sem anistia. O próprio Donald Trump falou, não, mas eu acho que o Biden poderia ter sido pelo menos mais coerente, né? Deu anistia para o filho dele, deveria ter dado anistia também para as pessoas que participaram do Capitólio, né? Deveria ter dado anistia também para as figuras que participaram do Capitólio. Mas enfim, o que acontece é que a esquerda, né, ela nunca vai perder a chance de se auto-beneficiar. Então, aí pegou muito mal, né, essa ação, essa atitude do Joe Biden, né? Todo mundo sabe que ele fez por questões pessoais, mas já vai sair da vida pública mesmo. Eu, no lugar dele, não sei se eu faria diferente também não, né? Sendo sincero com vocês. Vamos lá, pessoal. Ó, a Maria Elvira Salazar, ela ficou muito conhecida, né? Então, assim, ganhou uma notoriedade, principalmente por causa daquela foto que ela aparece com o Alexandre de Moraes, né? Uma foto do Alexandre de Moraes
onde ela fala que ele é uma das piores pessoas do mundo. Então ela faz críticas muito duras em relação ao Supremo Tribunal Federal. Segundo essa matéria da Gazeta do Povo, congressista americana, a Maria Elvira Salazar, diz que monitora o silenciamento da liberdade de expressão no Brasil. Ou seja, o Brasil está sob monitoramento. Os Estados Unidos estão monitorando o Brasil, não estão deixando assim correr solto, deixaram durante muito tempo. O governo Biden mesmo foi muito conivente com muitos erros que aconteceram, e o Donald Trump vai entrar com tudo, e a Maria Salazar falou que está fazendo um monitoramento especial do Brasil. Várias figuras estão muito ligadas, intimamente ligadas ao Brasil, que vão estar dentro do governo Donald Trump. Reeleita para o terceiro mandato no Congresso americano, a deputada republicana Maria Elvira Salazar é famosa por sua postura firme diante dos regimes socialistas autoritários da América Latina, especialmente o de Cuba, país natal de seus pais, refugiados nos Estados Unidos desde o final da década de 1950. Entre os brasileiros, a representante da Flórida ficou mais conhecida a partir de maio deste ano, quando participou de uma audiência da Câmara dos Estados Unidos sobre a liberdade de expressão no Brasil. Na ocasião, ela se referiu ao presidente Lula como um condenado por corrupção e chamou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, de operador totalitário da justiça brasileira. Na entrevista a seguir, a parlamentar fala sobre as estratégias do próximo governo de Donald Trump com relação à América Latina e o compromisso dos republicanos com a democracia da região. Como será a postura do governo norte-americano com relação aos regimes autoritários da América Latina, como Cuba, Venezuela e Nicarágua? Aí a Maria Elvira Salazar respondeu o seguinte: os regimes opressores ao redor do mundo saberão que há um novo xerife na cidade. Não haverá mais tolerância para seus aparatos repressivos, e estou confiante de que a administração Trump tomará as medidas necessárias para mantê-los na linha. Esses regimes opressores agora também terão que lidar com o Marco Rubio, que é o secretário de Estado, que tem um carinho todo especial com o Brasil também, E Mike Waltz, conselheiro de Segurança Nacional, 2 declarados amigos da liberdade na América Latina. O Marco Rubio é uma figura que ganhou muita notoriedade, ele também, se eu não me engano, é descendente também de cubano, e ele já até teceu palavras, contra o Lula, críticas ao Lula. Ele também, segundo o senador Marcos Duval, tá com o tal pendrive vermelho, que muita gente acha que é uma falácia do Marcos Duval, que nunca existiu, mas o Marcos Duval disse que entregou toda a documentação, sobre as eleições de 2022 para esse Marco Rubio. Então, assim, a gente sabe que com esse passar do tempo aí, vai ter, sem sombra de dúvidas, atritos, entre o Brasil e Estados Unidos no que tange a liberdade de expressão, que realmente o Brasil hoje deixa a desejar no quesito liberdade de expressão. E aí, ainda falando de âmbito internacional, vem o Putin, Porta-voz de Putin diz que Rússia é contra o uso de armas nucleares, mas que a situação está mudando. Olha só, que a situação está um pouco tensa, Muita gente está falando que o Putin está bravateiro, Está fazendo bravata. Na verdade, ele não tá com essa Coca-Cola toda, não. Que o Putin está falando que vai partir para a guerra e tudo, mas ele é um bravateiro. Só que muitos países da Europa estão se preparando para a guerra. A situação não está tão fácil assim, não. Em entrevista à colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, o porta-voz do presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirma que o governo russo sempre foi historicamente contrário ao uso de armas nucleares, mas que a situação está mudando drasticamente. A Federação da Rússia tem uma posição muito responsável em relação a essa questão e está convencida de que as armas nucleares nunca devem ser usadas por ninguém. Por isso, fazemos o possível para que nunca sejam usadas, mas a situação está mudando drasticamente, afirma o diplomata Dmitry Peskov, de 57 anos. Peskov afirmou que há sinais de que o mundo está à beira da Terceira Guerra Mundial e criticou a posição irresponsável das potências ocidentais. Sustentou a Rússia, que vive uma democracia em que apenas, abre aspas, quem viola a lei vai preso, fecha aspas, e revelou que o Kremlin não usará óculos cor-de-rosa em relação ao Trump, que impôs 56 sanções ao país em seu primeiro mandato
como presidente dos Estados Unidos, né? Então, mostra aqui que também, né, não vai baixar a cabeça para o Donald Trump. E o Donald Trump ele chega com a aposta de que ele vai resolver o problema dessas guerras aí, né? E aí, ele deu essa entrevista aí. E na sua visão, coloca no comentário aí, você acha que o Trump vai conseguir apaziguar esse conflito? O Trump já jogou a Ucrânia, né, na cova dos leões. Falou, cara, isso é um problema de vocês, eu não vou entrar nesse embate aí não, é um problema de vocês. Aí a Ucrânia já recuou e falou em entregar parte do território, desde que aceitem ela na OTAN, né, para se blindar. Sei que a situação está mais complicada do que você possa imaginar. Vamos lá. E o Bolsonaro? Né? Uma matéria do Globo chamou muita atenção. Será que o Bolsonaro já definiu literalmente o seu herdeiro? A mudança de Bolsonaro sobre o plano de um de seus filhos concorrer à presidência. Pois é, a matéria da Bela Megali chamou atenção entre correligionários do PL a mudança de tom de Jair Bolsonaro sobre a possibilidade de um de seus filhos concorrer à presidência em 2026. Integrantes do partido afirmam que há poucos dias o capitão reformado passou a admitir, a portas fechadas, que um de seus herdeiros poderia concorrer à vaga. Até poucos meses atrás, ele rechaçava com todas as forças essa ideia. Pois é. Ele sempre falou que não era o projeto dele lançar o Eduardo Bolsonaro. E agora, ele já começa a mudar de ideia, né? Poderia ser uma cortina de fumaça para que não entrasse aí em atrito com outros possíveis nomes, que não chamasse muita atenção para outros possíveis nomes. Então pode ser uma simples cortina de fumaça, ou não, né? Pode também ser uma ação, assim, bem definida do Bolsonaro, que começa a vislumbrar o Eduardo Bolsonaro como possível candidato a presidente. Tem sua rejeição, tá? Tem sua rejeição. E aí eu queria até que você deixasse no comentário aqui. Você apoia o Eduardo Bolsonaro como candidato a presidente? Ou você acha que seria um nome que teria dificuldades, né, em relacionar com a classe política? O que vocês acham sobre isso? Coloca no comentário se vocês acham que é uma boa aposta o Eduardo Bolsonaro. Eu conheço muita gente que não gosta dessa ideia, né? Mas tem aqueles também que são adeptos e que gostam. E vocês? O que vocês acham sobre isso? Coloca no comentário que eu quero saber. Porque de outro lado vem o Mabel, né? O Mabel não, o Caiado. O Caiado, ele bateu o pé e falou que com Bolsonaro ou sem Bolsonaro ele vem, né? Disputaria a presidência em 2026 para ganhar, afirma Caiado ao jornal O Globo. E aí entra num detalhe, né? O Caiado é uma figura polêmica. Ele acerta numa, erra no outro, acerta numa, erra no outro. É indiscutível que ele acertou a bandeira dele, né? Que é a segurança pública. Realmente é o cara que mais fez pela segurança pública dentro do Estado. O Caiado vem mostrando, né, um trabalho bem diferenciado. Então é a bandeira que ele vai apostar. Mas em compensação dá umas vaciladas assim feias demais, como por exemplo dar o título goiano para o Flávio Dino, né, de cidadão goiano. Pegou feio demais. Com recorde de aprovação e resultados expressivos na segurança pública, o governador Ronaldo Caiado foi destacado pelo jornal O Globo deste domingo como um dos principais nomes da direita brasileira e uma aposta consolidada para 2026. A matéria aponta o goiano como um exemplo de boa gestão e alguém que transformou os resultados alcançados em Goiás em um case que pretende apresentar ao Brasil como estratégia para chegar ao Palácio do Planalto. Caiado, que registra índice de aprovação de 86%, e sim, tá? No estado de Goiás, 86% dos goianos gostam dele, tá? Na Genial Quest e 75% da Atlas Intel, afirmou ao jornal que a candidatura está definida. Disputaria a presidência em 2026 e para ganhar. Ele destacou a força da direita como independente e sólida, além de afirmar que a campanha será lançada oficialmente em fevereiro para compensar o tamanho reduzido do eleitorado goiano. O governador aposta na queda de popularidade do presidente Lula do PT e na fragilidade das alianças para viabilizar, né, o projeto presidencial. Olha, o fato é que eu tenho uma visão que deveria acontecer uma coalizão pela direita. Tá? Então eu acho que deveria todo mundo se unir em torno de um nome. O Caiado, o que eu gostei dele é que ele não teve papas na língua, né? Ele já chegou, falou, não, vou candidatar,
quero, vou, e não ficou com essa meia, ai, não sei, igual o Bolsonaro. O Bolsonaro também falou, não, o candidato é eu vou e vou entrar e eu quero ser presidente novo. É óbvio, o Bolsonaro paira aí uma inelegibilidade sobre ele, é um problemão que o STF criou sobre o Bolsonaro, né, contra o Bolsonaro. Mas, entretanto, ao que tudo indica, o STF não vai recuar. Então o Bolsonaro vai estar inelegível. E aí, nessa aposta, sinceramente, isso é só minha opinião, tá? Nessa aposta, eu acho que todo mundo tinha que fazer o entorno de um nome, tá? Todo mundo tinha que fazer o entorno de um nome pela direita. Tinha que ter uma grande coalizão, como o Donald Trump fez. E aí, poderia ser o Caiado? Poderia. Na minha visão, poderia ser o Caiado, com apoio de Marçal, com apoio de Bolsonaro, com apoio de todo mundo que é centro e centro-direita, para Caiado, né, para tirar o Lula do poder. Cara, para mim, a pior coisa que existe no Brasil chama-se esquerda no poder. Para mim, isso é tenso, né? E ainda falando sobre o Lula, pois é, essa turma aí que quer regular o que você pode falar nas redes sociais, né? A turma que quer regular o que é fake news, tá? O governo Lula espalha fake news sobre isenção do imposto de renda, né? Para variar, a secretária de Comunicação Social do governo Lula espalhou fake news ao afirmar que já havia enviado ao Congresso um projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 mensais. A publicação foi compartilhada nesse domingo, mas foi deletada das redes oficiais do governo. Ou seja, é mentira. Por quê? Porque a proposta anunciada não foi enviada. Eles só jogaram ao vento, né? Só falaram ao vento. Não teve nenhuma proposta anunciada. E aí o Bolsonaro, ele fez uma publicação. Ele publicou aqui, ó, não foi colocado, onde colocaram à toa. Nunca foi por informação, mas somente para te censurar na internet e então divulgarem o que almejam, alinhados com quem pagam usando bilhões do aumento de seus impostos e taxas. E aí ele cita aqui a mesma matéria da revista Oeste que eu citei, e diz: a mentira diária jamais será investigada em nome da democracia relativa. E é isso mesmo, né? Qualquer um que não for alinhado ao Lula, à esquerda e ao PT, vai ser investigado por qualquer coisa que fala. Em compensação, né, a galera da esquerda, a left people aí, pode falar, né, à vontade, o que quiser, que nunca vai ser investigado. E aí, vem a classe jurídica. Cara, eu vou te falar que eu sou advogado, eu sou jurista, mas eu tô tomando ranço dessa classe, tá? Vocês me desculpem aí, tô tomando ranço dessa classe, seja brasileira e internacional. Ai, que pataquada aqui. Bolsonaro e Milei querem só a voz deles, diz analista argentino. Cara, eu nunca vi uma raça para formar esquerdista igual o tal do advogado, curte direito, filosofia, só forma esquerdista, gente. Pelo amor de Deus. O ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Argentina Javier Milei têm algo que nos une muito, além da afinidade ideológica. Ambos se aproveitam das garantias dadas pelas constituições brasileiras e argentina para demolirem a democracia. Cara, eu fico pensando, o que passa na cabeça de alguns advogados como esse? O que é isso? Será que esse cara não está acompanhando o que está acontecendo na democracia brasileira? A relativização da democracia brasileira? Isso é patético, tá? Sinceramente é patético um argumento desse. Não faz sentido, né? Ora, estão demolindo a democracia, o Milei e o Bolsonaro. Pelo amor de Deus, o Milei está resolvendo o problema da Argentina. E o Brasil está sendo destruído agora. A acusação é de um dos principais constitucionalistas argentinos, Raul Gustavo Ferreira, professor titular da Universidade de Buenos Aires, uma instituição com mais de 200 anos de existência. Abre aspas. Eles desejam apenas o poder público para aniquilar o adversário. Cara, tenho vergonha disso, tá? Para aniquilar o adversário. E que exista na comunidade uma única opinião, a deles. Aponta, pelo amor de Deus. Para o acadêmico, tanto Bolsonaro quanto Milei são resultados daquilo que classifica como hiperpresidencialismo e que consideram um dos males da América Latina. Esse hiperpresidencialismo dá ao vencedor das eleições um poder extraordinário, que facilita o aparecimento de líderes com tendências onipotentes e messiânicas, né? Cara, eu me sinto envergonhado da minha classe, tá? Sinceramente. Porque, assim, o que a gente está vendo hoje é literalmente, né, o devido processo legal sendo jogado no lixo. O que a gente está vendo hoje é o desrespeito total, né, a vários normas e princípios básicos da Constituição, garantias fundamentais, que são afastadas.
E aí, né, a oposição não tem o direito de se manifestar hoje em dia, e aí vem com esse discursinho pífio de que, olha, é o Milei, é o Bolsonaro que tem esse intuito aí de calar todo mundo. Tá? Não convence, não me convence mesmo. Né? Te convenceu? Acredito que não. Né? Pois é, pessoal. Quem ficou até o final, coloca no comentário, fique até o final. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você e para sua família. Pessoal, estou mais calmo, acometido nesses últimos editoriais. Assim, eu não estou muito bem de saúde esses dias, tá? Então, tô gravando aqui, mas assim, uma certa fraqueza no corpo. Não tô muito bem esses dias. Então é por isso que eu tô gravando com mais tranquilidade, com mais calma aqui para vocês. Tá bom? Grande abraço, pessoal. Fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Tá bom? E quem não fez o download do livro aí, fique à vontade para fazer o download. Tá bom? Abraço.